Graça e paz, amados. Aqui estamos para mais um momento de reflexão na palavra de Deus para a nossa edificação. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 15, do verso 30 ao verso 32, que assim nos diz: Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Seja o encorajador. A vida dos cristãos do primeiro século era muito difícil, porque a cultura da época não estava alinhada com os caminhos e os preceitos do Senhor Jesus. Quando os cristãos eram perseguidos por sua fé em Jesus, muitos ficavam desanimados e desencorajados. Daí, necessitavam de alguém para encorajá-los. Foi o que aconteceu com os irmãos em Antioquia. Eles estavam precisando de orientação. E Judas e Silas, servos do Senhor Jesus, foram usados por Deus para encorajar e orientar aqueles irmãos a se tornarem mais fortes na fé, como diz o verso 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Então o texto diz que Judas e Silas exortaram os irmãos. Esta palavra exortar significa orientar, aconselhar, encorajar. De fato, essas palavras, exortar, encorajar ou encorajamento, são usadas inúmeras vezes no Novo Testamento. E esta prática tem sido muito importante para todos os cristãos de todos os tempos e épocas, em seu crescimento e amadurecimento de sua fé. Vejamos alguns exemplos de pessoas que se tornaram encorajadoras no Novo Testamento. O primeiro dessa lista que temos aqui foi Barnabé. Barnabé encorajou o recém-convertido Saulo de Tarso. Saulo, que era um perseguidor do Evangelho de Cristo, se converteu. E depois da sua conversão, algum tempo depois, ele se dirigiu a Jerusalém para se juntar aos apóstolos. Mas estes ficaram receosos, não crendo que ele havia se tornado um seguidor de Jesus, um pregador da palavra de Deus. Foi aí que entrou a pessoa de Barnabé. Barnabé tomou Saulo de Tarso consigo e o levou aos apóstolos e contou a eles o que havia acontecido com Saulo de Tarso. Barnabé encorajou também os novos convertidos em Antioquia a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Atos 11, 23. Uma outra pessoa que se tornou um encorajador no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Ele, que foi encorajado por Barnabé, agora se tornou um encorajador. Então, Paulo fez o mesmo que recebera com os irmãos nas cidades de Listra, Icônio e Antioquia.
Ele já havia passado por essas cidades, pregado o evangelho ali, muitos se converteram. Agora Paulo, de retorno a essas cidades, volta ali para encorajar os irmãos recém-convertidos. Atos 14, 21 e 22. Aos Tessalonicenses, Paulo orienta para que os irmãos encorajem uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Paulo encorajou o jovem pastor Timóteo a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, com toda a longanimidade e ensino. 2 Timóteo 4, 2. E Timóteo, por sua vez, deveria fazer o mesmo com as suas ovelhas. E o que de mim ouviste, diz Paulo a Timóteo, transmite a homens fiéis, para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2, 2. Paulo encorajou outro pastor, Tito. No capítulo 2, de 1 a 6, nós vemos as orientações que Tito deveria fazer para as suas ovelhas. No verso 1, Paulo diz a Tito para que Tito pregasse a sã doutrina, que Tito pregasse e ensinasse a doutrina correta, a doutrina saudável, a doutrina com os ensinos verdadeiros da palavra de Deus. E Tito, por sua vez, é encorajado por Paulo a encorajar as suas ovelhas. Diz ele, aos idosos, Tito deveria encorajá-los a serem temperantes, sérios, sóbrios, são na fé, no amor e na constância. Está no verso 2. As mulheres idosas, Tito deveria encorajar a serem perseverantes em seu viver, não caluniadoras, mestra do bem e orientadora das mulheres mais novas. Está no verso 3. As moças a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, se fossem casadas. Verso 5. E aos moços a serem moderados. Verso 6. Você já teve ou tem um encorajador em sua vida? Ter alguém que nos encoraje em nossa vida pessoal ou cristã é muito bom e importante. Por isso, Deus está desafiando você hoje a ser um encorajador, pois as pessoas precisam, principalmente os novos na fé, a serem orientadas, encorajadas e fortalecidas por palavras de encorajamento. E aí? Vai aceitar este desafio? Deus precisa de encorajadores na sua igreja. Quanto mais, melhor. Salientando que cada um de nós é encorajado à medida que encorajamos os outros. Que Deus o abençoe neste mistério. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem levantado vidas e usado-as para encorajarem outras pessoas, principalmente aqueles que estão começando na sua caminhada contigo, na sua vida cristã. Que o Senhor possa continuar levantando essas vidas e que sejamos usados constantemente pelo Senhor a encorajar
tantos quantos necessitam de uma palavra de orientação e de encorajamento. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.